Quase dando meia-noite, havia irmãos tomados pelo Espírito de uma forma tão sobrenatural. E eu acredito que nessa noite não será diferente também, no nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Depois você já deixa aberto lá o Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Dize-me o que tens na tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas as vasilhas todas a todos os teus vizinhos. As enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. João 6, eu quero ler o versículo de número 5, João 6, 5, glória a Deus. João 6, 5, diz assim: mas então Jesus erguendo, quero ministrar ao seu coração, que tanto no texto de 2 Reis 4, como no texto de João 6, o Senhor vai multiplicar. Olha para esse irmão e diga: o meu Deus, que é o teu Deus, é um Deus de multiplicação. Glória a Deus. Percebamos que, segundo Reis 4, a Bíblia está tratando de uma viúva. Esta viúva, segundo os historiadores, era esposa de Obadias. Obadias, no qual escondia os profetas de 50 a 50 e alimentava eles com pão e com água. Só que um belo dia o céu vai recolher Obadias e vai ficar a viúva junto com os filhos. Obadias morre, e morto Obadias vai ficar uma dívida em aberta. No Velho Testamento, quando alguém tinha uma dívida em aberto e partia, era de maneira muito clara que se levaria os filhos daquele homem para se pagar a dívida. Então os credores vão bater a porta, e quando eles batem a porta, o recado é: viemos receber a nossa dívida. Então, mas o meu marido morreu, está dizendo a viúva. Então, eu vou levar os filhos da senhora para se tornarem escravos, para pagar a dívida do seu marido que partiu. Eu fico pensando naquela viúva que agora não tem mais um marido, porque o marido é aquele que traz proteção, que traz provisão, é aquele que traz os recursos para dentro de uma casa. E perdido o marido, a esperança desta viúva, a esperança desta mulher está nos 2 filhos. Só que agora ela está vendo que os filhos também estão prestes a ir embora, como pagamento de uma dívida. Aquela mulher vai de encontro ao profeta, e o profeta desse tempo não é Elias, é Eliseu.
E Eliseu agora vai dar àquela mulher uma direção. Primeiro ele vai perguntar o que é que você tem na sua casa. Porque para Deus multiplicar na sua vida, Deus não multiplica as coisas do nada. Tem que existir alguma coisa que você coloca nas mãos de Jesus, no altar de Jesus, para Ele multiplicar. Aquela viúva vai dizer: eu tenho uma pequena botija de azeite. Percebamos que o profeta vai dar a ela a orientação de como haverá a multiplicação. O que aquela mulher tem em casa? 1, 2, 3. Um pouquinho de azeite. Aquela mulher tem um pouquinho de azeite na botija. É o que ela tem. E se ela não ouvir a orientação ou as orientações do profeta, ela vai padecer vendo os seus filhos serem levados embora. Percebamos que aquela mulher, ela vai sair daquela vida adversa com as orientações do profeta. E aqui eu quero abrir um parênteses. A pergunta é simples: por que você não avança? Por que você não cresce? Muitas vezes as pessoas não crescem e não avançam porque ouvem as orientações de Deus. O Júnior foi enfático ao ler o Provérbios capítulo 2 e falar sobre os mandamentos. Na Torá existem 613 mandamentos, mas Jesus vem e encurta para 10. Não quer dizer que Jesus abriu mão dos 603. Não, o judeu guarda os 613 mandamentos. Mas perceba que Jesus vem e ele aperta e só deixa 10 mandamentos. E a verdade é que quando nós obedecemos as orientações do nosso Deus, Deus vai multiplicar o que nós temos. Aquele profeta vai dar algumas orientações àquela viúva. A primeira é: pede emprestada muitas vasilhas, não poucas. Segundo, vasilhas vazias, para quando o milagre acontecer, ninguém bata no peito para dizer: olha, aconteceu por causa de mim. Então você só vai arrumar vasilhas vazias. Então a Bíblia desenrola a sua narrativa e a mulher vai pedir aos filhos, aos vizinhos melhor, as vasilhas emprestadas. E os filhos vão recolher as vasilhas. A terceira orientação do profeta é: a senhora vai entrar para dentro do seu quarto. Quarto arremete a nós lugar de intimidade. Enquanto você não tiver intimidade com Jesus, enquanto você não tiver intimidade com o amigo Espírito Santo, enquanto você não tiver intimidade com o Deus Abba, com Deus Eterno, com Deus Adonai, com Deus de Zavaote, nada passa a mudar na sua vida. Apóstolo, eu não tenho uma vida de intimidade porque eu não sei orar. Falastes bem, porque nenhum de nós sabemos orar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, Ele conserta a nossa oração e leva a oração perfeita, consertada por Ele, ao trono de Deus. Percebamos que agora aquela mulher vai entrar no quarto. Com o quê? Com os seus 2 filhos, com a botija, com o pouco de azeite que tem e as vasilhas vazias. Porque existem momentos na sua vida que Deus quer que você entre no quarto, que você dependa de Deus na sua totalidade. Deus quer que você se entregue a Ele ao ponto de depender dEle, não 40%, não 60%, mas 100%
na sua totalidade. Aquela mulher entra para dentro do quarto e ela vai precisar usar a sua fé. Olha para esse irmão e diga para ele: para haver multiplicação, que esse ano, irmão, a fé ela nem se movimenta. Diga para esse irmão: para que haja multiplicação. Agora a igreja chegou. Diga mais forte para esse irmão do seu lado: para que haja multiplicação, você precisa usar a sua fé. Diga para esse irmão: já passou da hora de você viver pela fé dos outros. Você precisa andar pela sua fé. Agora olha aqui para mim. Tem gente que acostumou a andar pela fé do apóstolo, pela fé do pastor, pela fé do pai, pela fé da mãe. Tem gente que já tem 20, 30 anos e continua dando trabalho para o pai e para a mãe. Sabe por quê? Porque ele não anda séria. Ele não anda pela fé. Qualquer aperto que ele tem, ele bate na porta do pai, ele bate na porta da mãe. Por quê? Porque ele não aprendeu a usar a fé. Choramara séria. Aquela mulher vai ter que entrar dentro do quarto e ela vai ter que usar a fé que provavelmente o seu marido usava, porque o marido saía e alimentava os profetas escondido de Acabe e de Jezabel. E agora aquela mulher que viveu com aquele homem que não está mais presente, vai ter que usar a fé. Então existem momentos que Deus vai colocar pessoas do seu lado que vão ter uma fé extraordinária. Para quê, apóstolo? Para você aprender a viver uma vida de fé. Agora aquela mulher vai pegar um pouquinho de azeite que ela tem e pela fé ela vai começar a encher as vasilhas. Cá para nós, olha o tamanhozinho dessa garrafa. E ela não está cheia, ela tem um pouquinho de água. A Bíblia não diz quantas vasilhas aquela mulher encheu, mas a Bíblia diz que ela encheu todas. E o azeite só parou quando todas as vasilhas foram cheias. Aquela mulher foi usando a fé. Sabe por que muitas vezes milagres e multiplicação não acontece na vida de algumas pessoas? Porque a dúvida entra na mente delas, no coração delas, e a dúvida, uma vez entrando, ela se torna bloqueio para o Senhor operar. Aquela mulher está enchendo as vasilhas ao ponto que ela chega nos meninos e fala assim: cadê as vasilhas? E o menino vai dizer: acabou, mãe. Parece que eu vejo, numa conjectura para não ferir o texto, aquela mulher olhando para os filhos dizendo: como assim acabou? Acabou, mamãe. Todas as vasilhas foram cheias. Depois de todas as vasilhas cheias, aquela mulher vai abrir a porta do quarto e ela vai atrás do profeta, porque ela precisa de mais uma orientação. O profeta no Velho Testamento representava, tipificava Deus. Então, quando o profeta te dá orientação, quando o profeta te dá instrução, é Deus usando o profeta para te dar orientação, para você viver uma multiplicação extraordinária, ao ponto que você nunca viu, ao ponto que você nunca experimentou. E aquela mulher vai no profeta: olha, as orientações que o Senhor me deu, eu acatei todas. A pergunta é simples e ela não quer calar. Você tem acatado todas as instruções que Deus tem lhe dado?
Quando Deus manda você orar de madrugada, você ora de madrugada. Quando Deus manda você meditar na palavra, porque tem pessoa que lê e não entende nada, porque a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para meditar. Eu paro no capítulo 4, eu leio e medito, leio e medito, leio e medito, para que eu possa compreender o que está no texto, no contexto e nas entrelinhas da palavra de Deus. É interessante que ela agora precisa de mais uma orientação. Ela não vai procurar os vizinhos. Deus não quer que você procure os vizinhos. Deus muitas vezes não quer que você procure a família. Deus quer que você entre no quarto e use a sua fé. Aí ela precisa de mais uma orientação e ela vai ao profeta. Ela não leva as vasilhas. Ela vai dizer ao profeta: profeta, a orientação que o Senhor me deu eu cumpri à risca. Parece que eu vejo o profeta perguntando para ela: mas o que é que aconteceu? Todas as vasilhas foram cheias. Todas as vasilhas estão completas. Não falta azeite na botija. Aí ele vai falar para ela: agora a senhora vai pegar as vasilhas, vai vender o azeite, vai pagar a dívida do seu marido que partiu, e com o resto, eu não gosto muito dessa tradução, o resto, o que sobrar, porque em João vai sobrar 12 cestos, e o céu está dizendo para ela por meio do profeta: o que sobrar vai dar para a senhora viver o resto da sua vida. Você não deu glória? Aí eu vou descer mais um pouco. O resto que sobrar, melhor, o que sobrar do dinheiro que a senhora vender o azeite, a senhora e os 2 meninos vão viver do que sobrou. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não trabalha com divisão. Aleluia. Eu tenho uma cesta básica lá, eu vou dividir para dar metade para alguém. Deus não trabalha com divisão. Deus trabalha com multiplicação. Não, eu vou tirar lá algo do guarda-roupa e eu vou dividir para dar alguém. Não faça isso. Deus quer que você multiplique na vida de alguém. Ela vai viver do resto ou do que sobrou. E aí tem um paradoxo com João 6. Por que, apóstolo? Porque Jesus, depois de sair das regiões de Tiberíades, ele vai para um lugar deserto, e a Bíblia diz que as multidões vão até Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus fazia. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava. E até aquele momento, Jesus não tinha multiplicado nem pão e nem peixe. Vai ser a primeira vez que Jesus vai multiplicar pão e vai multiplicar peixe. Só que Jesus vai fazer a mesma coisa que o profeta fez com a viúva. A diferença é que a viúva vai estar no secreto, no quarto. E com os discípulos, Jesus vai colocar eles à prova diante de todas as pessoas. Eu posso te fazer uma pergunta, sim ou não? Vou perguntar de novo. Posso te fazer uma pergunta, sim ou não? Sim. Quem é obreiro aqui e obreira? Porque esses discípulos aqui são obreiros. E o Senhor Jesus vai testar eles, não é no quarto. Vai testar eles diante das multidões.
Porque a Bíblia diz que Jesus vai experimentar Filipe no meio de todo mundo, não está escondido. Jesus está perguntando: Filipe, tem pão para alimentar essa multidão? Mas Jesus está fazendo isso para experimentar Filipe. Tem hora que Deus está experimentando você. Tem hora que Deus está testando você. Tem hora que Deus está provando você, para ver o que você vai fazer diante dos desafios da sua vida. Porque Filipe está sendo desafiado a arrumar pão para alimentar mais de 5.000 pessoas. Só que ele vai dizer para o mestre: Yeshua, precisaria de mais de 200 denários para comprar tanto pão, para alimentar esse povo. Jesus não queria ouvir isso como resposta. Jesus queria solução para quem estava com fome. Nós somos levantados para alimentar quem tem fome, irmão. Você foi levantado por Deus para alimentar quem tem fome. Eu aprendi que só pode dar quem rebaiocia, só pode alimentar alguém quem tem pão para dar. Filipe está sendo testado. A pergunta é simples: quando Deus te testa, você está sendo aprovado ou você está sendo reprovado? Quando a bênção não chega na hora que você quer, Deus está te experimentando. Quando você bate na porta e a porta não abre no seu tempo, Deus pode estar te experimentando. Quando você ora para um familiar e ele não se converte no seu tempo, Deus pode estar te experimentando. Quando você paga um preço pelo ente querido, pelo familiar, para que o Senhor o salve, o liberte, e não acontece no seu tempo, Deus pode estar te experimentando. Aonde nós vamos comprar tanto pão para alimentar essa multidão? Tem muita gente. Só que perceba que a viúva, ela recebe a instrução, ela entra para dentro do quarto e ela vai resolver o problema dela dentro do quarto. Olha para esse irmão e diga: para resolver problemas, precisa entrar no quarto. Mateus vai falar sobre isso. Entra no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Porque quando você entra no quarto e fecha a porta, você fala com o seu pai em secreto. E o seu pai, que te vê em secreto, te responderá. Filipe está sendo experimentado. Existe uma geração que não quer ser testada. Existe uma geração que não quer ser experimentada. Existe uma geração que não quer ser provada. E nós vemos nos dias seculares que quando alguém entra no setor profissional para trabalhar, ele vai ser testado. Se durante 90 dias ele não provar para o patrão que ele é um bom funcionário, ele vai ser mandado embora. Tem uns que não chega nem a 90 dias. Eu conheço gente que entra para trabalhar numa empresa e com 10 dias é mandado embora. De tão ruim que é. Eu vou falar, badaia séria, demanto como anúncia. Alguns porque não habituam ao trabalho no qual entrou. Ele entra para trabalhar e na sua mente ele fala: isso aqui eu vou tirar de letra. E quando ele entra lá para trabalhar, ele entende que não tem nada a ver com o que ele estava pensando. Lá tem dificuldade, lá tem problema, lá tem perseguidor, lá tem gente que não gosta, que não vai dar certo com o seu gênio e vai te perseguir. Mas a pessoa não se preparou para aquilo. Eu ministrava ontem na subsede sobre 2 níveis de preparação. Outro paradoxo de Esther para com Jesus e os discípulos.
Esther foi preparada durante um ano no secreto. Os discípulos tiveram que ser preparados diante da multidão. Andavam com Jesus, viam os sinais, mas parece que não aprendiam. É por isso que Jesus diz: enquanto ele estivesse presente, não era necessário que os convidados fizessem alguma coisa, mas chegaria o tempo que o noivo seria tirado e os convidados teriam que trabalhar. Percebamos que André vai se apresentar. Parece que eu vejo André tirando Filipe do vento. Ô mestre, eu já entendi o que o senhor quer. Filipe não me entendeu, mas eu já entendi o que o senhor quer. São dois grupos que caminham com Jesus: gente que entende o que ele quer e gente que demora para entender o que ele quer. O primeiro grupo não entende. Filipe não entende. Filipe está indagando onde eu vou arrumar tanto dinheiro. E perceba que ele não é tesoureiro. Tesoureiro é Judas. Não é ele que mexe com a contabilidade de Jesus, com a tesouraria de Jesus. Mas ele está dizendo como a gente vai alimentar essa multidão. Aí André está do outro lado. Eu já entendi. O Abba, o Yeshua HaMashiach, o Cristo Messias, quer que a gente use a nossa fé. O que ele precisa para alimentar essa multidão? Eu avistei um menino que tem 5 pães e 2. Percebeu? Deus não multiplica nada do nada, irmão. Se você não tiver fé, nada acontece. É por isso que Jesus pega o menor grão da terra, que é o grão de mostarda, e diz: se vocês tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês irão para este monte: ergue-te e lança-te no mar. Aí eu vou te fazer outra pergunta: que dia que você viu alguma montanha sair de um lugar e ir para o outro? Eu pelo menos nunca vi uma montanha sair de um lugar e ir para outro lugar. Porque isso é fé. Fé não tem como você trazer para o mundo natural. É por isso que tem gente que dentro do mesmo ambiente entra no culto e é curado e vai embora com a cura. E tem pessoas que no mesmo ambiente entram doente e voltam doente. Por quê? Porque aqui dentro, rebara salva canta lamanaia, você precisa usar a sua fé. Aí tem, aqui não tem, só tem na congregação da IPCNM lá na Lua. Estou inaugurando lá, terra. Só lá tem. Aqueles crentes que falam assim, porque ele é um cristão, um pequeno Cristo, mas ele não consegue exercer a fé. Aí muitas vezes vê alguém de outra religião avançar e ele toma um choque e fala: como? Porque a pessoa está usando a fé. Não é porque o pano cura, não é porque a água cura, não, a pessoa está usando a fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem uma geração aí que começa: eu não sei para que isso, eu não sei para que aquilo. Lê Bíblia, porque a Bíblia diz que os lenços de Paulo curava, os aventais de Paulo curava, mas não era o pano, era a unção, era a presença do Senhor nos utensílios de Paulo. Lembra quando Eliseu morre e existe uma guerra? Ele havia feito 13 milagres, 13 sinais, mas o soldado cai, vai rolando, cai na sepultura de Eliseu, toca nos ossos de Eliseu e ressuscita. Glória a Deus. Porque quem tem vida com Deus
tem unção sobre os seus utensílios. Aleluia. E não estou dizendo que você tem que pegar as coisas e idolatrá-las, não. Eu estou falando que você precisa